Vamos falar um pouquinho sobre o cenário financeiro, o cenário econômico brasileiro. E nada melhor que trazer a Fernanda Cimolim aqui, um número assustador de famílias que estão endividadas pelo país. Fernanda, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, olá meu povo, sempre uma satisfação estar aqui, está contribuindo com conteúdo de valor, com linguagem simples, descomplicada, porque o nosso intuito aqui é conectar com o povo, passar a informação, que afinal investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Você trouxe um dado que é importante a população saber, que é a questão do superendividamento. A questão financeira, como que hoje os brasileiros estão e como que você consegue lidar justamente num período em que as compras vão aumentar. A Black Friday está aí e também o Natal. Exatamente. A gente precisa do dinheiro para tudo e para o resto da vida. A gente não aprende a melhor se relacionar com ele lá na escola. E então, por isso que acontece. Saiu agora, né, um estudo, segundo a Confederação Nacional do Comércio, CNC, que batemos recorde histórico de inadimplência. Se pegarmos 100 famílias, 30 estão inadimplentes. E 13% já garantiu que não tem saída, que não vão honrar com o pagamento. Eu não estou falando em atraso, eu estou falando em não pagar. Isso é seríssimo, contas de vários... desde celular, energia, todos os tipos de conta, principalmente cartão de crédito, para quem ainda tem, que acaba se tornando uma extensão do seu salário, né? Cheque especial, cartão de crédito. Então, a escassez de educação financeira proporciona isso, além também do nosso governo, né? Que está gastando mais ali do que gerando. Aí ele emite dinheiro no país, a inflação estoura, e aí precisa o Copom, o Banco Central, precisa na reunião que acontece a cada 40 dias, alinhar a taxa Selic. E estamos num patamar que há 20 anos não chegávamos, a 15% ao ano. Esse cenário é muito crítico para essas famílias aí que estão inadimplentes batendo recorde. Porque não se consegue pegar um empréstimo, um financiamento, né, um limite, aprovações de limite, que a inadimplência está alta, os bancos fecham as linhas de aprovações. Se você consegue alguma coisa, os juros é horroroso. Então, por isso, precisamos de atenção, saber lidar. Ao mesmo tempo que a taxa Selic estando alta, temos oportunidades, né? Eu, no caso, investidora, eu estou tranquila, mas não é a realidade do meu povo, as pessoas com que eu trabalho. Então, investimentos de renda fixa estão performando muito bem, obrigada. Com liquidez, conservador, dando aproximadamente 1% ao mês. Mas esse não é o retrato da maioria das pessoas. Então, a gente precisa fazer urgentemente ações para mudar isso. A importância da gente se dedicar e investir em conhecimento não tem segredo, não tem mágica, não tem milagre. E sim se dedicar a estudar finanças, educação financeira, já que a gente não teve na escola, a gente tem que aprender, principalmente quem é empreendedor, quem é empresário, que é muito desafiador no nosso país. Porque, logicamente, na hora em que você tem um povo que tem conhecimento e que também tem a educação financeira em dia, eles acabam não sendo controláveis. Isso é óbvio. Então, nenhum político quer ou se interessa em fazer com que as escolas, desde as públicas até as escolas particulares, tenham na sua grade curricular a educação financeira. Não é interessante para nenhum governo. Desde o ano passado, de janeiro do ano passado, que você entrou com a educação financeira aqui no programa, e com informação, explicando o que fazer, onde fazer, como colocar, como investir. E mesmo assim, há uma dificuldade enorme da população falar que pelo menos eu vou guardar um pouquinho por mês. Terei, coisa que eu não teria se eu não tivesse guardado. É disciplina, constância, perfeito, Gard, é isso mesmo. E você trouxe, se eu não me engano, na metade do ano, a informação também a respeito do Serasa, que Ribeirão Preto era um dos polos de maior negativação nacional, né? O número de inadimplentes em Ribeirão Preto era o exemplo negativo para o Brasil. Isso, a gente estava liderando a lista, o ranking, né? Isso, continuamos, na verdade. Continuamos liderando essa lista. Sim. Como conseguir sair disso tudo? Como que
eu, consumidor comum, consigo me organizar para falar, eu vou entrar 2026 com o pé direito, vou conseguir fazer com que haja uma adequação financeira conforme a minha realidade? Gard, é investir em conhecimento. Eu sempre começo minhas consultorias perguntando ali, qual que é o seu custo total mensal? A maioria das pessoas não sabem, mas se o Brasil está nessa circunstância, inadimplência batendo recorde historicamente, significa que o custo total mensal está maior do que o valor que está gerando. A conta não está fechando. Então, no Brasil, a gente tem o jeitinho brasileiro de passar cartão. São várias parcelinha aqui, carnezinho ali, aí na hora que vão somar ali todas as parcelas, a conta não fecha. E isso é grave, e isso está prejudicando as pessoas, porque elas já não estão tendo mais aonde recorrer, porque se você não tem o seu nome em ordem, você não consegue alocações de linhas de crédito, empréstimos, financiamentos. É um ciclo, é uma bola de neve. Então, requer dedicação de aprender, de estudar. E hoje em dia a gente tem várias formas de acesso facilitado de educação financeira. Minha página, meu perfil, por exemplo, é linguagem facilitada. E não é fácil facilitar o economês. Eu levo tempo ali facilitando, otimizando aquela sopa de letrinhas, porque tudo são siglas, então tá tudo mastigado. Você tem que separar pelo menos, nem se for 10 minutos no dia, e dedicar para conhecimento e fazer a sua gestão do seu patrimônio, de suas finanças. Que eu falo que finanças é como a lei da semeadura. Todo dia a gente tem que cultivar, semear, para a gente poder colher, ter o lucro. Então, não tem mágica, não tem milagre, e sim dedicação. E pode-se começar a investir com qualquer valor. Temos títulos públicos aí a partir de R$80. R$80 a gente está falando é uma sentada numa padaria, né? Então, precisamos pensar na reserva de segurança, que é essencial para imprevistos ou até mesmo oportunidades. E a reserva de aposentadoria, pensar lá na frente. A propósito, Gard, que idade que você pretende se aposentar? Você já pensou nisso? Eu gostaria muito de amanhã. Amanhã você tem que morrer hoje, né? Então, entendo. É bem isso. A maioria das pessoas não programam, não sabe que idade. E também, eu falo, tá bom, você quer aposentar com 60 anos, que normalmente é a média. E qual valor, vamos supor que hoje você fez 60 anos. Qual valor seria ideal para você ter uma vida confortável, segura? Lembrando que plano de saúde é caro nessa época, né? A gente vai precisar de uma suplementação, de medicamento. Então tem que considerar tudo isso. Aí eu escuto fichas caindo, porque as pessoas não pensam no futuro e a vida está passando. Então, convido você a refletir com que idade você quer se aposentar e qual valor seria o ideal para você e fazer as contas o quanto você precisa contribuir por mês para ter uma velhice com qualidade. Hora do Consumidor.